Muito bem, nós vamos agora compartilhar um pouco da palavra de Deus, e esta mensagem que eu quero trazer para você, para o seu coração, é uma continuação da mensagem que eu comecei pregando na sexta-feira, baseada no Salmo 18. O Salmo 18 que foi composto por Davi, o Salmo 18 que foi escrito por Davi, porque você sabe que os salmos, eles eram cânticos, eles eram canções, eram poemas feitos para Deus, em que os salmistas expressavam o seu amor, a sua devoção, a sua gratidão a Deus. Eles expressavam também os seus sentimentos mais humanos, como o medo, a dúvida, as incertezas, a ira, e eles entregavam tudo isso para Deus, a sua devoção, a sua adoração, o seu louvor, a sua gratidão, entregavam a Deus os seus sentimentos ruins, porque eles sabiam que em Deus estava a resposta, ou as respostas que eles precisavam. E nesse Salmo de número 18, nós encontramos exatamente isso. Aliás, eu estou denominando esta mensagem como testemunho de uma vida vitoriosa. Testemunho de uma vida vitoriosa, porque é isso que eu encontro quando eu olho para aquilo que Davi compôs no Salmo 18. Diz a introdução do Salmo, a introdução que faz parte do texto original, de que Davi, ele compôs esse Salmo depois de Deus o ter o livrado dos seus inimigos e das mãos do rei Saul. E a gente sabe que Davi, antes de ser rei, e mesmo quando ele chegou ao trono de Israel, ele teve que enfrentar muitos inimigos, e antes de ser rei, ele teve que fugir do rei Saul, que queria tirar a sua vida. Por algumas vezes Davi teve que se esconder, fugir no meio dos inimigos de Israel, se esconder entre os filisteus, ele teve que se esconder dentro de caverna. Então Davi, quando ele se viu livre desses inimigos, ele compôs esse salmo, em que ele agradece ao Senhor, todos os benefícios e livramentos que Deus havia concedido a ele. Mas não somente isso, Davi, ele escreve esse salmo como um testemunho de uma vida vitoriosa, e eu quero trazer essa mensagem para você, eu quero continuar trazendo essa mensagem para você, essa mensagem que eu comecei ministrando na sexta-feira. A primeira parte dessa mensagem está gravada nos nossos canais do YouTube, do Facebook, só você acessar lá, você vai encontrar a primeira parte desta mensagem. Nós estamos vivendo dias, vocês sabem disso, estamos aí há um ano, enfrentando uma pandemia, está atingindo o mundo inteiro, uma crise que tem abatido o mundo inteiro, crise na saúde, crise econômica, crise emocional, crise política, crise de todos os tipos. E nós, tendo a nossa liberdade restringida por essa circunstância, nos sentimos acuados, temos perdido pessoas queridas, pessoas que amamos, temos visto gente que amamos adoecer, sofrer, famílias que estão perdendo pessoas queridas. Então nós nos perguntamos, indagamos o Senhor, até quando isso vai acontecer? Até quando vai essa luta? Até quando vai essa tempestade? O nosso coração fica apertado, percebemos que nós não temos o controle de tudo, que nós não podemos todas as coisas, que somos vulneráveis, que somos limitados, que somos finitos. Esta pandemia está nos ensinando todas estas coisas, mas ela também está nos ensinando e nos fazendo lembrar que nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso, que nós temos uma esperança viva, uma esperança que não está depositada nos homens, nos governos, nos partidos. A nossa esperança não está na direita, nem na esquerda, nem no centro. A nossa esperança está em Deus, porque tudo nesse mundo há de passar. Os governos, os governantes, os políticos, as ideologias irão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e aqueles que confiam no Senhor permanecerão para sempre. Então, quando olhamos
para o relato, para o testemunho de Davi no Salmo 18. Nós nos identificamos com Davi, nos identificamos com ele, porque Davi, embora tenha sido um grande homem, um guerreiro, um rei importante de Israel, talvez o rei mais importante de Israel, Davi tenha sido um profeta, ele profetizou a respeito de Jesus. Davi era também uma pessoa como eu e você, uma pessoa com sentimentos, emoções, vulnerabilidades, limitações como eu e você. E assim como Davi, eu e você cremos em Deus, cremos num Deus todo-poderoso. Na primeira parte dessa mensagem que eu preguei lá na sexta-feira passada, eu falei sobre as características do testemunho, ou seja, o que tem na vida de alguém que tem o testemunho de uma vida vitoriosa. Eu falei sobre o amor de Deus. O testemunho de uma vida vitoriosa é marcado pela vida de alguém que ama Deus. Em segundo lugar, o testemunho de uma vida vitoriosa é marcada pela segurança que nós temos em Deus, porque Jesus, Deus, é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Em terceiro lugar, o testemunho de uma vida vitoriosa é a gente saber, é a consciência de que nós passamos por aflições e por lutas, mas que Deus é aquele que nos sustenta. Por isso, em quarto lugar, o testemunho de uma vida vitoriosa é marcada pela resposta de Deus às nossas orações, ao agir de Deus em nosso favor. Então foi isso que eu preguei na sexta-feira, e agora eu vou dar continuidade a esta mensagem, baseada no Salmo de Davi, no Salmo 18, testemunho de uma vida vitoriosa. Então, dando continuidade, e eu quero aproveitar e pedir para que você compartilhe essa mensagem com mais alguém. Peço que você abra aí sua sala de vídeo, compartilhe, espalhe a palavra de Deus aos seus amigos que precisam ouvir essa mensagem de fé, de esperança e de encorajamento da parte de Deus. Então Davi vai dizer nos Salmos, nos versículos 21 e 23, versículos 21 e 23, do Salmo 18, ele diz assim: pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele, e guardei-me de praticar o mal. Então, o que eu percebo aqui, o que Deus me mostra, é que o testemunho de uma vida vitoriosa, ele é marcado pela fidelidade ao Senhor, pela obediência a Deus, mesmo quando estamos enfrentando lutas, mesmo quando estamos enfrentando as mais duras adversidades. Isso é algo muito importante, porque nós sabemos, infelizmente, que muitas pessoas, muitos crentes, muitas pessoas que em determinado momento de suas vidas entregaram suas vidas a Jesus, mas que por causa dos problemas, por causa das dificuldades, por causa das adversidades, abandonaram o Senhor, desistiram da fé, se decepcionaram com Deus, porque tinham uma falsa expectativa de que a vida em Deus os livraria dos problemas da vida. Mas Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições. Jesus nos ensina na parábola do semeador, que muitas pessoas o abandonam, porque enfrentam lutas e dificuldades, e ele compara essas pessoas ao solo pedregoso, ao solo espinhoso, em que a semente cai e ela não consegue encontrar raízes nesses solos. É a palavra de Deus que não consegue criar raízes no coração dessas pessoas, porque quando elas enfrentam lutas e adversidades, elas abandonam o Senhor. Eu fico pensando, quantas pessoas estão abandonando a Deus durante esta pandemia. Eu fico pensando quantas pessoas estão esfriando na fé. Eu fico pensando em quantas pessoas estão deixando Jesus, estão deixando o Senhor,
estão deixando de buscar a Deus, de crer em Deus, por causa das lutas trazidas por essa circunstância que estamos enfrentando. Muitas pessoas deixaram de vir aos cultos públicos, quando houve a reabertura. Muitas pessoas deixaram de vir aos cultos, com medo da contaminação. Mas é muito engraçado isso, porque essas mesmas pessoas, elas frequentavam o mercado, elas frequentavam farmácia, elas frequentavam quitanda, frequentavam feira, frequentavam padaria, iam para o trabalho, mas não vinham à igreja, que é um lugar aqui super seguro. As cadeiras são higienizadas, há aferição de temperatura, álcool em gel na entrada, todos os protocolos sendo seguidos. Então muitas pessoas deixaram o Senhor, esfriaram na fé. E eu não estou falando só da igreja Viver em Cristo, eu estou falando do povo de Deus em geral, estou falando de todas as igrejas que servem a Cristo. Quando tudo isso acabar, a gente vai voltar ao normal, e a gente infelizmente vai sentir a falta de muitas pessoas que desanimaram na fé. Eu estou falando isso para que você não seja uma dessas pessoas. Eu estou falando isso para que você preserve a sua fé, que você preserve o fogo de Deus aquecendo o teu coração. Muitas pessoas se lançam ao pecado, desobedecem ao Senhor. Muitas pessoas desobedecem a palavra porque estão frustradas com Deus. E é por isso que quando eu olho essas palavras, eu leio essas palavras de Davi no Salmo 18, isso é um chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, que embora enfrentemos adversidades e lutas, nós devemos permanecer andando em fidelidade ao Senhor. É isso que Davi está dizendo. Davi, lá no começo desse salmo, você vai ver ele falando sobre os grandes inimigos que ele enfrentou, as lutas internas e externas que ele teve que enfrentar, mas mesmo diante de tanta tribulação, ele está dando o seu testemunho, de que ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele não abandonou o Senhor, ele não abandonou a palavra de Deus, ele continuou obedecendo os mandamentos do Senhor. Continue obedecendo os mandamentos do Senhor. Se você quer construir um testemunho de uma vida vitoriosa, se você quer construir um legado de fé, um legado de devoção, um legado de amor a Deus, seja fiel ao Senhor em qualquer circunstância. Eu também vejo no testemunho de uma vida vitoriosa, baseado no que Davi escreve no Salmo 18, que Deus nos mostra o caminho, quando nós não sabemos para onde ir. É o que ele fala no versículo de número 28, ele fala assim: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Para que serve uma lâmpada? Para que serve a luz? Para nós seres humanos, uma lâmpada serve para nos fazer ver, para nos fazer enxergar, para tornar claro, para nos trazer clareza no lugar onde estamos. Davi está usando uma metáfora, ele está falando por metáfora, para trazer uma verdade espiritual, e uma verdade, uma realidade humana, de que nós não sabemos todas as coisas, porque o único ser onisciente é o Deus Criador, é o nosso Pai, somente Ele sabe tudo, somente Ele sabe todas as coisas, e em muitas circunstâncias da vida, nós não sabemos o que fazer, não sabemos que caminho trilhar. Muitas vezes estamos diante de 2, 3 decisões, 2, 3 escolhas a serem tomadas, e a gente não sabe que escolha fazer, que decisão tomar, ou muitas vezes não temos escolha nenhuma e não sabemos o que fazer. Quando nos encontramos
diante de problemas que são maiores do que nós não sabemos o que fazer diante daquela situação. Nos encontramos numa escuridão, não sabemos para onde ir, não sabemos se dermos um passo, onde que nós estaremos pisando, e aí nós buscamos o Senhor, e aí nós buscamos a Deus, e Ele nos mostra o caminho que devemos seguir. Em outro salmo, Davi ele diz assim, que quando eu estou quase desistindo, Deus me mostra o que eu devo fazer. Essas palavras de Davi descrevem a mim e a você, descrevem a mim e a você em momentos difíceis da vida, quando estamos perto de entregar os pontos, Deus, Ele nos mostra o caminho, porque Ele sabe todas as coisas. Este versículo 28 de Davi, do Salmo 18, me lembra o Salmo 119, versículo 105, em que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. Deus nos orienta pela sua palavra, Deus nos dirige pelo seu Espírito que habita em nós. É uma lâmpada que nos mostra o caminho, que clareia o nosso caminho, e que nos mostra. Ouvimos Deus dizer nos nossos ouvidos espirituais: este é o caminho, andai por ele. Talvez você nesse exato momento, você está diante de uma grande situação, de uma grande decisão a ser tomada, e você não sabe que decisão tomar. Talvez nesse exato momento de sua vida, você está enfrentando um problema gigante, e você não sabe o que fazer. Talvez você se sinta perdido, no meio de um matagal escuro, sem bússola, numa noite nublada, em que não tem nem a luz da lua para ajudar. Então Deus, Ele vem e traz luz ao seu caminho. É isso que Ele vai fazer. Confie nele, creia no Senhor, Ele vai trazer uma resposta a você. Se você confiar nele, buscar a Ele, Ele vai fazer, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 3, infinitamente mais, aquilo que você pensa e aquilo que você pede, Ele faz infinitamente mais, de acordo com o poder dEle, que atua em mim e que atua em você, em nome de Jesus. Então o testemunho de uma vida vitoriosa, é marcada por momentos de incerteza, em que Deus nos traz a resposta que precisamos. Em quarto lugar, no versículo 29, olha o que Davi vai dizer no versículo 29, com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus eu posso transpor muralhas. O que eu aprendo com Deus aqui nesse texto, nessa palavra do Senhor? Eu aprendo que o testemunho de uma vida vitoriosa é marcado por experiências em que nós superamos inimigos, adversidades, obstáculos, problemas maiores e mais fortes do que nós. O testemunho de uma vida vitoriosa é marcado por conquistas, por vitórias sobre inimigos que são maiores do que a gente. Davi, ele tinha autoridade para escrever o que ele escreveu. Vamos nos lembrar que ele venceu o gigante Golias. Deus deu vitória a Davi sobre um inimigo que era maior, e muito maior, mais poderoso, mais experiente do que ele. Talvez você olhe à sua volta e encontre uma situação que você primeiro não tem o controle, porque nós não temos o controle de tudo. Nós temos o controle de algumas coisas, podemos ter o controle de algumas coisas que nós organizamos no trabalho, em casa, podemos ter o controle sobre os nossos pensamentos, palavras, sentimentos, comportamento, mas a gente não tem o controle sobre um monte de coisa que está à nossa volta. Nós não temos o controle sobre o que acontece no mundo, nós não temos o controle sobre as outras pessoas, nós não temos o controle. Então, muitas vezes lidamos com situações em que nos sentimos fora do controle,
sentimos que nós somos mais fracos, ou menores, ou mais frágeis do que aquilo que nos ameaça. E então nos lembramos de que existe um Deus, que é o nosso Deus, que é maior e mais forte do que tudo, do que todos. Somos lembrados pelo nosso Deus, pelo Espírito Santo, que o nosso Deus é aquele que nos faz saltar muralhas, que o nosso Deus nos faz transpor montanhas e muralhas que são mais altas do que nós. Somos lembrados pelo nosso Deus, de que Ele é poderoso, e mais poderoso do que todo o inferno junto. Ele é mais poderoso que as nossas lutas, Ele é maior do que os nossos problemas, Ele é maior do que as nossas dificuldades, Ele é maior. Nos lembremos dos grandes feitos do Senhor na nossa vida, nos lembremos daquilo que Ele já fez, nos lembremos dos milagres da palavra do Senhor. Eu me lembro de Pedro, que em Atos capítulo 12, na narrativa de Lucas descreve Pedro dentro de uma prisão romana, dentro de uma prisão, e então aprisionado pelos romanos, aprisionado pelos judeus. Pedro, ele teve um grande livramento. Ele estava acorrentado a soldados, havia vários portões, e veio o anjo do Senhor para trazer livramento a Pedro, e ele foi livre pelo poder sobrenatural do Senhor. Porque muitas vezes o que nós precisamos é do agir sobrenatural de Deus, do agir do milagre do Senhor. E quem sabe o que você precisa é do milagre do Senhor. Nós cremos num Deus de milagres, nós cremos num Deus que te faz saltar muralhas. O Espírito Santo está fortalecendo a sua fé nesse momento. Ele está abençoando você, para que você creia no Senhor. O testemunho de uma vida vitoriosa é marcado por experiências de vitórias sobre inimigos e adversidades maiores e mais fortes do que nós. E em último lugar, aprendemos com Davi, no Salmo 18, que o testemunho de uma vida vitoriosa é marcado pela capacitação espiritual, emocional, que o Senhor nos dá para enfrentarmos as nossas lutas. É isso que Deus ele vai nos ensinar a partir do versículo 32. E se você está com sua Bíblia aberta, você pode acompanhar comigo. Davi ele conta e canta a partir do versículo 32. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho, torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Em outras palavras, Davi está dizendo que Deus é aquele que o capacita espiritualmente, emocionalmente. Deus o equipa com sabedoria, Deus o prepara, Deus o nutre de força, de coragem, de sabedoria, de dons, de talentos, de capacidades, para que enfrentemos as nossas lutas. Isso pode parecer um clichê evangélico, mas é uma grande verdade, de que Deus tem a parte dele, e nós temos a nossa parte, e a nossa parte, Deus não vai fazer no nosso lugar. Pode parecer um clichê, um evangeliquez, mas a grande verdade é que é exatamente assim que funciona. Há pouco eu falei sobre os milagres de Deus, o poder que Deus age em nós, para fazer o que nós não podemos fazer, em determinadas situações da nossa vida. Mas nós não podemos nos esquecer,
que em muitas outras circunstâncias, Deus Ele quer que nós trabalhemos, que nós cooperemos com o agir dEle na nossa vida. Em muitas outras circunstâncias da nossa vida, nós temos que praticar a palavra, nós temos que fazer algo, nós temos que abrir a nossa boca, nós temos que caminhar, nós temos que seguir em frente, nós temos que trabalhar, nós temos que estender a mão, nós temos que ajudar alguém, nós temos que fazer algo, seja por nós, seja pelos outros, seja pela obra de Deus. Então, quando nós temos que fazer a nossa parte, Deus é aquele que nos capacita. Então, quando Davi, ele fala que Deus torna os seus pés ágeis como os da corça, quando ele fala que Deus o treina as suas mãos para a batalha, os seus braços para vergar um arco de bronze, Davi está utilizando metáforas para expressar a realidade espiritual de que Deus Ele nos capacita espiritualmente, Ele nos capacita emocionalmente, Ele nos capacita cognitivamente, Ele nos capacita de todas as formas, para que a gente enfrente as nossas lutas, com a ajuda dEle, com a capacitação que vem dEle. Deus Ele capacita você a enfrentar as suas adversidades, as suas lutas. Ele te dá força, Ele te dá coragem, Ele te dá sabedoria, Ele te dá dons, Ele te dá poder, Ele te dá autoridade no Espírito Santo. E então, quando você vai para a arena da vida, você pode ter a certeza de que você não estará lá sozinho, porque Jesus estará lá com você, e em você toda a capacitação do Senhor necessária para que você enfrente as lutas e as adversidades do dia a dia. Eu quero deixar esta mensagem para o seu coração, o testemunho de uma vida vitoriosa, baseado no que Davi testemunha no Salmo 18, depois de ele ter vencido os seus inimigos e o rei Saul, com a ajuda que veio do Senhor Deus sobre a vida dele. A primeira parte dessa mensagem, gravei lá na sexta-feira, está no nosso culto, na nossa live de sexta, e essa é a segunda parte dessa mensagem, e que Deus através dela, venha fortalecer a sua fé, fortalecer a sua esperança, alimentar a sua esperança nele, e venha te erguer e te levantar. Se você está prostrado, caído, desanimado, que esta palavra te levante, que não é a minha palavra, é a palavra de Deus. O pregador ele faz o sermão, mas a mensagem não é do pregador. O sermão, o esboço é do pregador, mas a mensagem ela é de Deus. E o poder está na mensagem, porque a mensagem é de Deus, e que esta mensagem te levante, te fortaleça, te anime, e faça você prosseguir, ir em frente, porque Deus tem um grande propósito, um grande plano na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui o nosso pessoal do Ministério da Música, eu quero orar nesse momento, eu quero orar por você, que está aí, participando deste culto, desta live na tua casa, orar pelos irmãos que estão aqui também, né, porque tem alguns irmãos aqui trabalhando, na transmissão, no som, aqui na música, e eles também são ovelhas do Senhor, eles também são ovelhas do Senhor. Você é uma ovelha de Jesus. Os nossos obreiros, Alcides e Alzira, estão aqui também, dando aqui o seu apoio, a sua ajuda. Deus abençoe. É bom estar aqui. Deus, Ele não abandonou você. Eu quero dizer isso para você. Jesus não te abandonou. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Ele está com você. Ele prometeu. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias.
até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Ele nunca te deixa. Ele nunca te abandona. Naqueles momentos em que você está só, derramando lágrimas na sua solidão, Jesus está ali com você, te abraçando e enxugando as tuas lágrimas. E se você abrir os teus olhos espirituais, se você abrir os teus ouvidos espirituais, você poderá ouvi-lo dizer: eu te amo, minha filha, eu te amo, meu filho, e eu te sustento com a minha destra fiel. O Senhor Jesus, Ele diz que nós somos ovelhas do seu pastoreio, e Ele conhece cada uma das suas ovelhas, e Ele nos chama pelo nome. Ele chama você pelo nome. Ele te conhece. Ele conhece as suas dores, as suas lágrimas, os seus anseios, os seus sonhos, os seus medos, as suas dúvidas, as suas certezas, as suas convicções. Ele sabe tudo de você. Confie nele, espere nele, e o mais Ele fará. E mais do que confiar em Deus, nessa vida em que nós estamos, mais do que confiar nele e esperar nele, faça uma jornada com Ele, caminhe com Ele, ande com Ele. Temos que aprender a fazer isso, porque quando entendemos que a vida com Jesus é muito mais do que vir à igreja, clamar e buscar a Deus pelos nossos problemas, quando entendemos que a nossa vida é muito mais do que pedirmos oração para um pastor, e é óbvio que tudo isso faz parte da vida cristã, mas quando entendemos que a vida com Deus é mais do que isso, que a vida com Deus é caminhar com Ele, é andar com Ele, é fazer uma jornada com Ele, nós estamos passando para um próximo nível, ou um nível mais profundo, ou subindo um degrau na escada. Você já chegou nesse nível da vida com Deus, de compreensão de que a sua vida não é só buscar a Deus para que você consiga viver esta vida tão difícil que nós vivemos muitas vezes, que a vida com Deus é você caminhar com Ele, andar com Ele, fazer uma jornada com Ele, independentemente das circunstâncias. Eu quero viver isso, que você queira viver isso, e que nós busquemos essa vida, porque é isso que Deus quer da gente. Senhor nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, nesse momento, Senhor, eu quero orar por todas aquelas pessoas que estão aqui nesse culto, servindo ao Senhor. Eu quero orar junto com esses meus irmãos que estão aqui, que são ovelhas do Senhor. Estamos aqui prestando serviço ao Senhor, oferecendo a Ti os nossos dons, oferecendo a Ti os nossos talentos. Nós estamos aqui por causa do Senhor, oferecendo ao Senhor os dons e ministérios que o Senhor nos concedeu. Se sabemos fazer alguma coisa, é porque o Senhor nos capacitou. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Eu quero orar pelos irmãos
pelos meus irmãos, servos e servas do Senhor, que estão aqui nessa noite. Estamos aqui te servindo, Pai. E quem nos vê pelo celular ou pelo tablet, talvez ache: esses irmãos são vitoriosos e felizes, eles não têm problemas. Mas somente o Senhor sabe o que os teus servos e tuas servas enfrentam no seu dia a dia, lá dentro de casa, no trabalho, e internamente as lutas que enfrentamos dentro de nós. Pai, sustenta-nos com sua destra fiel, sustenta as nossas famílias, os nossos casamentos, os nossos filhos, maridos, esposas, pais. Eu também quero orar, Senhor, por aqueles que estão participando desse culto e orando comigo na sua casa, no seu lar, ou dentro do carro. Senhor, toma essas pessoas em tuas mãos, toma essas pessoas que oram comigo, eu uno a minha fé à fé delas, Senhor. Elas colocam diante do Senhor as suas vidas, colocam diante de Ti os seus problemas, as suas lutas, as suas adversidades. Meu Deus, em nome de Jesus, visita essas pessoas agora com o seu poder, e conceda a elas a experiência que elas precisam ter contigo, Senhor. Experiência de novo nascimento, de arrependimento de pecados, experiência de renovação da fé, experiência, Pai, da renovação da esperança no Senhor. Oh meu Deus, dá a experiência de batismo no Espírito Santo, dá, Senhor, a experiência do toque doce e maravilhoso e sublime do Teu Espírito, que traz cura, que traz renovação, que traz vida, que traz paz. Oh Senhor, toca com o Teu poder para trazer cura das enfermidades físicas, emocionais, mentais, espirituais. Toca esta vida, esta família com o Teu poder, Senhor, o Teu poder para destruir as obras do diabo, as obras de Satanás, toda obra de feitiçaria, de magia negra, toda obra de inveja, toda obra dos ciúmes, toda obra da ira, da raiva, oh meu Deus, da inimizade, da inveja, da cobiça, da idolatria, da mentira, do ódio. Oh meu Deus, que toda obra maligna seja desfeita em nome de Jesus. Toca com o seu poder, Pai, toca com o seu poder, para que o Senhor traga experiências, Senhor, experiências de conversão, de novo nascimento, de novidade de vida. Traz cura, traz bênção, traz paz aos lares, restauração à família, aos relacionamentos familiares, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós oramos, porque cremos num Deus vivo, num Deus poderoso, não num Deus feito pelas mãos humanas, um Deus de barro, de pedra, de gesso, um Jesus que está pregado num crucifixo. Não, o Jesus a quem buscamos, Ele está dentro do nosso coração, e é o Senhor que nos fez. Por isso te louvamos, te glorificamos, Senhor. Nós buscamos o Senhor em oração, porque o Senhor vive para sempre. O Deus a quem buscamos é o Deus verdadeiro, único, e não há outro Deus além de Ti. E nós oramos em nome de Jesus. Sustenta o Teu povo, Senhor, no meio dessa pandemia. Sustenta a Tua gente, sustenta a Tua igreja, sustenta os Teus filhos, Senhor. E se alguém que está nos ouvindo ainda não teve um encontro contigo, que este encontro aconteça agora, que essa pessoa abra o coração para Jesus, e ela seja uma nova pessoa pelo poder do Teu Espírito e da Tua palavra. Em nome de Jesus oramos, porque cremos, Senhor.